Fala galera, eu sou o Renato Moterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. Esse vídeo aqui é um vídeo extra, estou fazendo ele porque eu recebi muitas perguntas, inclusive uma foi na live da última terça-feira, a respeito dos combates que acontecem lá na Europa entre Rússia e Ucrânia, se isso poderia trazer impactos para o aquarismo brasileiro. Eu resolvi fazer esse vídeo para explicar melhor de uma vez só a realidade e o que pode acontecer aqui e por que pode acontecer isso, tá, pessoal? Já vou deixar claro que eu vou fazer uma análise aqui exclusivamente do ponto de vista do aquarismo, sem levar em consideração méritos de quem tá certo, de quem não tá, e a minha posição sobre isso eu deixei na live da última terça-feira, tá? Então quem quiser saber da minha posição, vai na live anterior a esse vídeo, logo no comecinho eu falo sobre o que eu penso a respeito desse assunto. Mas com relação ao aquarismo, pessoal, vamos analisar de um ponto de vista assim bem focado, tá? Rússia e Ucrânia, eles são grandes compradores de peixes brasileiros? Não. Os dois, por acaso, são grandes vendedores de peixes para o Brasil? Também não. Eles são produtores ou vendedores de equipamentos e ou produtos para aquarismo? Não. São compradores, então, de produtos ou equipamentos para aquarismo do Brasil? Não, também. Do ponto de vista logístico, os produtos que vêm para o Brasil de outros países passam por um desses dois territórios ou usam logística que depende de um desses dois países? Não, também. Então, pessoal, do ponto de vista direto, esse conflito não vai afetar em nada o aquarismo brasileiro, o aquarismo mundial como um todo. Agora, existem outras coisas que podem acabar trazendo algum prejuízo para a gente. A questão dos commodities. Os commodities têm subido no mundo inteiro. Para quem não sabe o que é commodity, pessoal, são produtos que são utilizados em todo o mundo e eles têm preços regulados pelo mercado mundial. Não depende de cada país, não depende do produtor diretamente o preço desses produtos. O mais famoso deles talvez seja o petróleo. O petróleo é uma commodity com um preço atrelado ao dólar, então a gente já teria o problema que o dólar está subindo, né? Então automaticamente a nossa gasolina deve ficar um pouco mais caro, e o petróleo lá fora está muito mais caro devido ao conflito, porque a Rússia é produtora de petróleo, não sabe como é que vai ficar, então é muito provável que tenhamos aumento do valor do combustível. Aí o pessoal não entende, mas a Petrobras é estatal, por que o governo não deixa a gasolina mais barata, nós somos autossuficientes em petróleo? É muito complexo essas coisas, tá, pessoal? Então, assim, para resumir bem para vocês, primeiro, nós não somos verdadeiramente autossuficientes em petróleo. O petróleo que nós produzimos no Brasil, ele é um petróleo pesado. As nossas refinarias não trabalham com esse tipo de petróleo. Nós precisamos importar petróleo de melhor qualidade para poder refinar aqui no Brasil. Então, nós dependemos do petróleo de fora. Além disso, a Petrobras ela não é uma empresa 100% estatal, ela é uma empresa de capital aberto. O que significa isso daí? Existem pessoas que compraram ações da Petrobras. No passado, não sei quando foi que foi feito isso daí, mas a Petrobras precisava de dinheiro para investimento e o governo não tinha dinheiro para colocar na Petrobras. O que eles fizeram? Venderam parte da empresa no mercado financeiro, na bolsa de valores, como ações. Então as pessoas compraram parte da Petrobras, inclusive qualquer um pode ir lá e negociar ações da Petrobras e ter ações da Petrobras. Pois muito bem. A partir daí ela é uma empresa que precisa ter lucro para poder pagar dividendos para quem comprou as ações. Então se você pode vender uma gasolina a R$6 e o governo manda, que o governo é acionista majoritário, ele tem acho que 51%, então o governo pode ditar algumas regras. Se o governo mandar colocar, vai ser R$6, não, vamos botar a gasolina a R$3. O que vai acontecer? A empresa ela vai deixar de ter lucro, ela vai ter prejuízo. Se ela tem prejuízo, quem botou o dinheiro lá comprando ação não vai ter o retorno desse dinheiro.
Então a pessoa não vai querer ficar, colocou dinheiro num negócio que não vai dar retorno para ele. A pessoa vai querer vender as ações. E aí essas ações, muitas pessoas querendo vender, baixa o preço da empresa. E aí acaba prejudicando a empresa ao invés de ajudar. Então o que acontece em muitos países que tem combustível mais barato que o mercado? O governo dá subsídios para essas empresas. Então, por exemplo, a Petrobras, tá? Ela é uma empresa de capital misto, tem que pagar dividendo aos seus acionistas. O que acontece? O governo quer que a gasolina custe R$ 3 o litro e não R$ 6,50 como está aqui perto de casa, por exemplo. Qual a diferença de preço? R$ 3,50 por litro. O que o governo pode fazer? O governo paga essa diferença para a Petrobras. Então, o governo está dando dinheiro para a empresa para poder compor o lucro dela e pagar os acionistas sem que ela perca valor de mercado. Então, você cobre de um lado para descobrir do outro, né? Existem muitos países que fazem isso daí, por isso que a gasolina em muitos países acaba sendo mais barata. Ou então a questão dos impostos, né? O Brasil é um país que tem impostos absurdos. Então, muitas vezes, o imposto justifica esse preço mais alto e mexer em imposto não é um negócio muito fácil, porque imposto acaba gerando receita e o governo acaba, é dependente dessa receita, ele não consegue se livrar. E para poder melhorar isso aí, pessoal, tem que fazer mudanças muito radicais no Brasil, que não vai acontecer. Com isso, pessoal, com essa subida das commodities em potencial, nós podemos ter sim aumento nos preços dos produtos para aquarismo, porque boa parte deles é importado, então para o produto chegar aqui vai depender do transporte via navio. Isso daí gasta combustível. Combustível mais caro, frete mais caro, produto mais caro. Chegou aqui no Brasil, ele tem que ser distribuído. Toda a distribuição é feita a partir de caminhões, caminhonetes, furgões. Tudo usa combustível mais alto, então toda a cadeia logística fica mais cara. Logo, presume-se que muito em breve teremos aumentos nos combustíveis. Então, tendo aumento nos combustíveis, teremos aumento nos produtos também. Agora, pessoal, existe um outro problema característico do Brasil que não é causado diretamente pela guerra ou por aumentos, que é a questão do brasileiro. Eita diacho, viu? Por que eu tô falando isso aí, pessoal? Porque eu já vi reportagens que alguns postos de gasolina já estavam subindo o preço por conta da crise na Ucrânia. O combustível nem subiu ainda e os caras já estão aumentando o preço. Isso é muito comum no Brasil quando tem aumento de combustível. Quando a gasolina sobe, o posto tem um tanque cheio lá, ele já vai subir o preço. Porque ele alega que quando ele for comprar mais gasolina, ele vai ter que pagar mais caro. Então, ele tem que vender mais caro para compensar o que ele vai pagar mais caro. Agora, quando tem uma redução no preço, o cara do posto só vai baixar a gasolina quando acabar aquele tanque, porque ele fala que ele pagou mais caro, então ele não pode vender mais barata a gasolina. Isso é típico de brasileiro, tá? Então, eu não me espantaria se alguns lugares começassem a subir os preços por conta da crise aí que está se estendendo e vai subir o preço, então os caras já vão subir antes. E lembrando, tá, pessoal, essa questão de subida de preço, isso vai depender muito do tempo que levar essa crise, né, de quanto tempo demorar para acabar essa crise lá, para saber se isso vai trazer impactos, né, todas essas sanções que foram feitas contra a Rússia, tem que ver quando isso vai acabar. Então pode ser que de repente amanhã tem uma conferência de paz, todo mundo se acerte e todo o mundo volte ao normal. Então nem vai ter assim uma crise tão complicada, não vai ter grandes aumentos e a gente nem vai sentir no aquarismo o que foi essa confusão deles lá na Europa. Mas isso aí só daqui a um tempo que a gente vai saber se vai ter impacto ou não. Mas fica aqui o recado. Fiquem espertos, se vocês verem que subiu o preço em algum lugar, porque não comprem desse lugar, porque não tem motivo ainda para subir preço, tá? Se a gente vai começar a perceber reflexos dessas alterações de preço,
daqui a um mês, ou até mais. Porque uma importação não chega, a importadora comprou hoje, chega semana que vem. É coisa aí de 30, 40 dias para chegar uma importação. Então eu acredito que vão ser aí 30, 40 dias para começar a ter reflexo de preços, caso as coisas continuem aí meio bagunçadas por lá. Então fiquem espertos. Se aumentou o preço e a justificativa foi essa, cara, não compra. Não compra. A não ser que seja assim, extrema necessidade. Putz, minha bomba queimou, meus peixes vão morrer. Se não for isso, não comprem. Porque se a gente não ceder, os caras vão fazer o negócio certo, vão baixar o preço. Beleza? E é só esse recadinho aí, pessoal. Vamos torcer para que logo as coisas todas deem certo lá e o mundo volte à normalidade. E por hoje é só. Valeu e fui!